Boa noite, gente. Uau, 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 uau. Chegando, correndo, me organizando, atrasado. Como pode melhorar? Hoje nós vamos aí para o nosso segundo encontro da nossa tour de consciência. E eu continuo me ajeitando aqui. Marilei, minha irmã, online, boa noite. Tô achando aqui uma posição boa para minha luzinha. Vou convidar aí algumas pessoas. Deixa eu mandar uns convitinhos aqui para quem escolhe. Lá vamos nós. Online chamando algumas pessoas. Todos os meus parceirinhos aqui. Claudinha, boa noite. Cíntia, minha parceira do nosso encontro de hoje, boa noite. Transmitir ao vivo. Estou chamando Cíntia. Vivi, boa noite. Claudinha, acabei de te mandar um convite, mas tu já tá aqui. Eu fico muito feliz. Aos pouquinhos nós vamos chegando aí. Eu vou tentando ajeitar aqui a cabeleira, né? Porque eu cheguei da rua. Oi, Cal. Oi, lindeza. Boa noite. Boa noite. Deixa eu me arrumar aqui, como está? Deixa eu pegar e colocar aqui que ele tá na tomada. Ah, não, meu também. Eu tô de celular na tomada porque eu cheguei da rua agora atrapalhado. Totalmente. Até É, me olhando aqui. acho que desse ângulo fica melhor, porque dá, que ele não fica tão contra a luz. É, não, assim fica bem. Eu te vejo super bem. Isso. Eu acho que eu saí, né? Não, não, Não. tá online, tá tudo certo. Ah, tô aqui. Tá aí, tá online. Turma, é com Tá bom. muita gratidão que a gente se reencontra hoje aqui de novo. Esse encontro que eu e a Cíntia criamos juntos se chama Tour da Consciência Online. Para que isso? Por que isso? Como isso vai contribuir para mim? A gente vai trazer aqui alguns assuntos, alguns temas, algumas ponderações, alguns pontos de vista para que vocês expandam sobre eles, para que vocês comecem a trazer isso para a vida de vocês e para que tudo isso se reverbere num novo lugar de vida. A gente não pode dizer que existe um lugar perfeito onde a gente não tem problema, onde a gente não tem questões. É claro que sim. Mas aqui a ideia é que a gente faça essas conexões para que a gente use essas ferramentas no nosso dia a dia para encontrar mais leveza. Semana passada nós falamos sobre o autoconhecimento. Então a gente trouxe uma série de informações, uma série de elementos autossabotadores deste processo de autoconhecimento. Então quanto mais eu me afasto do autoconhecimento, mais eu me separo de mim. Quanto mais eu me separo de mim, com menos leveza a minha vida funciona. Com menos liberdade e facilidade, eu consigo perceber tudo, acessar tudo e transmutar tudo isso. Hoje, o que a gente vai falar? Hoje a gente vai falar de harmonização vibracional. O que é esse fenômeno? O que são essas palavras? O que é harmonizar? O que é vibração? E como, quando a gente mistura isso, que samba bom que dá. O que acontece depois disso? Então, a gente vai trazer uma ideia que se baseia no David Hawkins, que é um estudioso, um pós-doutor, que por 30 anos teve um trabalho de medir frequências e de trazer para nós como os sentimentos estão envolvidos com os nossos
com as nossas vibrações. Então ele pegou uma gama de sentimentos, mediu em elementos físicos mesmo. É um trabalho de física que ele fez durante 30 anos. Ele chegou numa escala onde ele classifica as emoções e os sentimentos. Então a gente tem lá na base, debaixo dessa escala, culpa, vergonha, medo. E a gente tem lá no ponto de cima dessa escala as frequências de sentimentos mais elevados, que são gratidão, reconhecimento, amor, perdão, honra, todos eles. Por que a gente está falando disso quando a gente fala de harmonização vibracional? Parece que é uma coisa que não tem nada a ver com a outra, mas tem. Tem. Porque quando eu começo a inserir no meu dia a dia sentimentos que têm frequências elevadas, o que acontece? Todos os sentimentos do meu corpo e do meu ser começam a se elevar ainda mais. Então o que a gente está fazendo aqui hoje, nessa segunda-feira? A gente está brincando de frequências elevadas. Todos nós que estamos aqui, os que virão depois, os que verão depois esse processo, todos nós podíamos agora, ou quando isso acontecer, todos nós poderíamos estar fazendo outras coisas. Mas a gente escolhe estar aqui, se desenvolvendo, recebendo mais informação. E mais importante do que isso, não é o receber, é o uso. Porque às vezes eu já sei o que eu tenho que fazer. Às vezes eu já tenho percepção da minha vibração, de como ela é leve, de como ela funciona, mas eu não faço uso, eu não me desenvolvo, eu não uso essas ferramentas e possibilidades de aumentá-la e de expandi-la ainda mais. Então, nosso convite de hoje é para que a gente olhe um pouquinho para essa escala de emoções, para essa escala de frequências, e vá transmutando e vá modificando, levando para esse campo de harmonização. Porque quando eu permaneço vibrando nesses sentimentos baixos, o que acontece? Eu vou receber ainda mais desses sentimentos de baixa frequência. Quando eu... Tem uma questão que me veio agora, Cal, é a identificação ao sentimento, né? Aí acaba-se às vezes, Sabrina, oi Sabrina, ó meu primo, tudo bom? Acaba-se nesses momentos que a gente acha que a gente é o sentimento, né? Meu Deus, eu tô triste, eu sou triste. E a identificação e sentimentos, eles são passagem, né? Eles são momentos, né? E a gente dá essa passagem do sentir, mas a gente não é aquilo. Às vezes você é triste, você é assim, sabe aquela coisa da gente colocar na caixa, a pessoa tal é assim. E isso vem muito de uma identificação. E a gente não é uma coisa ou outra, na verdade, a gente passa por aquilo, né? E que a gente pode mudar aquilo. Lógico, nós somos organismos vivos que estamos em total processo de modificação, né? É bem como tu tá dizendo, a gente não é só uma coisa ou só outra. A gente está em um determinado momento, a gente está em uma determinada vibração. A Claudinha trouxe ali para nós que ela escolhe vibrar em amor e paz, e tudo o que for modificar a minha frequência. Então, Cláudia, é exatamente isso. Mesmo num momento de tristeza, mesmo numa perda, mesmo em meio a emoções que tenham uma frequência mais baixa, Sim. quando a gente escolhe subir essa frequência, quando a gente decide, por exemplo, sair da dor e da mágoa de uma perda e ir para a gratidão sobre tudo aquilo que aconteceu, sobre tudo aquilo que eu ganhei e recebi através daquele encontro, o meu corpo começa a vibrar diferente. Porque daí eu tirei a dor, a mágoa, a tristeza e a perda e inseri gratidão, inseri amor, inseri paz.
que são os sentimentos que dentro dessa escala do David Hawkins, eles têm um peso e uma frequência superior. O David Hawkins também traz, nos estudos dele, ele traz uma informação que eu acho bastante importante compartilhar aqui. Por que eu e a Cíntia estamos criando esse processo? Porque, de verdade, a gente quer motivar mais pessoas para vibrarem elevado. O David Hawkins fala o seguinte: se tem sobre a Terra 10 pessoas e 9 pessoas ficam nessa vibração densa e baixa, e uma pessoa vai para os níveis vibracionais mais altos, ela, com o montante da vibração dela, é capaz de fazer todas as outras subirem. Então, olha como isso é importante. Não é só para a minha vida que eu escolho fazer essas mudanças e mudar tudo que há em mim e no meu entorno. É para contribuição do planeta. É para contribuir para o planeta, exatamente. Então, o processo que a gente está trazendo aqui... Oi, Fran, tudo bem? Seja bem-vinda, que saudade tua. Olá! Então, o que a gente fala aqui sobre essa harmonização vibracional vai lá de encontro ao que o Hawkins traz. Se existir no planeta um número maior de pessoas harmonizando as suas vibrações, é essa frequência mais elevada que vai se liberar para tudo. É isso mesmo, Sabrina, é consciência coletiva. É isso que a gente está trazendo aqui nessa série de encontros. Quando eu me conscientizo dos meus padrões e eu escolho elevar os meus padrões, eu libero essa nova energia para um grupo enorme de pessoas. Se nós vivemos em... E não é pouco, né? Às vezes a gente não tem noção da quantidade, como ela, porque a gente se une àquele campo, aquela egrégora, como dizem, né? Que ela tem aquela frequência mais alta, a gente contribui e a energia ela é multiplicada, né? Então ela é muito expansiva. A luz sempre é muito maior. Exato. É muito mais fácil de expandir, né? Exatamente. Então a ideia é levar para esse campo. Muito bom. Não é só para mim, não é só para como a minha vida será, mas é sobre esse novo lugar onde eu posso motivar mais pessoas, onde as pessoas, sentindo a minha vibração, isso se torna um convite para elas olharem para a vibração delas, para elas olharem para as consciências delas e para que elas também escolham vir junto conosco contribuir ainda mais para toda a consciência coletiva do planeta. James, seja bem-vindo. Eduardo. Eu entrei ali, estava convidando mais pessoas. Eu estava convidando ali agora. Isso aí, eu entrei ali, já mandei alguns convitinhos. Deixa eu dar mais uma olhadinha em quem está por aqui, que eu também vou convidar mais. Cheguei. Isso, vou convidar mais algumas pessoas aí para nossa conversa. Aos pouquinhos a gente vai que vai. Isso. Ó, Bia. Ai, Patrícia, seja bem-vinda. James chegou na hora, é isso aí. A gente já começou a conversar um pouquinho sobre a ideia do que é esse nosso encontro de hoje, que fala sobre harmonização vibracional. Então eu trouxe um pouquinho ali do que eu andei estudando sobre isso. Depois que nós terminarmos a nossa live aqui, eu vou postar lá no meu perfil do Instagram essa tabela Hawkins, que mostra para nós um pouquinho da ideia do sentimento. Mas eu vou abri-la bem rapidinho aqui, só para eu trazer para vocês um pouquinho do que ela significa de verdade. Depois eu vou postar lá para a gente conseguir olhar para essa tabela e, a partir da informação que tem nessa tabela, começar a modificar os nossos pensamentos, as nossas conexões
e os nossos sentimentos, tá? Bem rapidinho eu vou trazer essa informação aqui para nós. De baixo para cima, tá? Os sentimentos com menos frequência, os sentimentos que nos mantêm mais pesados, tá? Então eles são vergonha, Vergonha, culpa, culpa, apatia, tristeza, medo, apegos, raiva, orgulho, e depois eles já começam a subir um pouquinho mais na frequência. Então, coragem tem 200 Hz. E há uma informação que a Terra vibra em 210 Hz. O que isso significa? Quando eu começo a vibrar mais perto da energia da Terra, a minha frequência começa a se elevar naturalmente. Então, quando eu tô vibrando a partir da coragem, que é 200 Hz, eu começo a receber mais expansão, mais possibilidades e começo a ter controle da minha vibração. Eu começo a saber o que está acontecendo comigo, por que isso está me chateando, como eu consigo mudar isso. Então, toda vez que nós tivermos vergonha, que nós sentirmos culpa, tristeza, apegos e raivas, isso vai fazer com que a gente não se conecte com o melhor que está disponível em nós e para todos nós. Quando a gente vem para a linha de cima dessa tabela Hawkins, que seria gratidão, consciência maior, a gente começa a vibrar lá em 1000 Hz. E isso significa quase que a totalidade possível das vibrações. Exatamente, Sabrina. O medo tem 1000 Hz. O medo tem 100 Hz. É muito pouquinho. baixinho, né? Eu tô com medo. Sinto medo de uma coisa, sinto medo de outra, sinto medo de outra, sinto medo de outra. Eu não consigo expandir. Eu não consigo subir a minha vibração para mudar isso. E o nosso próximo assunto aqui vai ser sintonia vibracional. O que é isso? Quando eu sintonizo no medo, é só medo que eu vou ter. Não é outra coisa. Quando eu sintonizo no medo, a coragem não me alcança. Quando eu sintonizo 100 Hz, eu não consigo subir para sintonizar 200 Hz. E é exatamente isso que está acontecendo de verdade, Sabrina. Medo para todos os lugares, sobre todas as coisas, o tempo inteiro. Como que eu posso mudar? E o medo, às vezes, ele vem disfarçado, né? Às vezes o medo vem disfarçado, é uma busca por segurança, é uma insegurança, mas tu vai sondar ali, é medo. É medo, É exato. medo, né? Porque tudo É. aquilo que tu não cumpre, tudo aquilo que tu não faz, é porque tem um medo por baixo daquilo. E é lógico, a Sim, gente está num processo de pandemia. E é claro que a gente tem uns receios sobre contágio, sobre saber o que essas doenças significam, quais são os resultados que elas são, porque tudo é muito novo ainda. Por mais estudos que nós já tenhamos, ainda tem muita novidade nisso. Então é claro que a gente tem receio, porém a coragem precisa estar acima desse processo do medo. Quando eu me encorajo a sair, a retomar o meu trabalho, a fazer as coisas que me trazem alegria e felicidade, o que acontece? O medo some. Porque há uma vibração superior, que é a coragem. A sim. coragem tem 200 Hz. Então, significa que ela é muito mais elevada que o medo. Quando eu acesso coragem, eu libero o medo. Mas para liberar o Sim. medo, eu preciso de uma série de processos. Então, por isso é essa atenção. Não adianta eu sintonizar no medo. Medo, 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 medo e querer acessar coragem. Eu preciso ir para uma sintonia nova.
sair da sintonia do medo, subir a minha frequência vibracional, acessar coragem e sintonizar coragem. Coragem e outros sentimentos que a gente vai ver aqui na escala. Então, Sabe, Cal? pode falar, amiga. Tá. Quer falar do. Não, você que você vai falar de vários sentimentos que às vezes a gente se prende, você até chegou a falar ali no momento que tu falou da raiva, da culpa. Daí eu tava pensando assim na prática, né? Como que a gente age, né? A gente usa muitos processos, mas ontem eu tive assim que eu me veio, eu vou contar. Eu gosto de contar às vezes algumas histórias que vêm, né? Aí, daí, certas ocasiões acontecem pra gente e tu fica aqui, né, matutando na cabeça e aquela matutação, às vezes te traz aqueles sentimentos que a gente não quer ficar. Aí, de repente, me brotou uma luz, assim. Às vezes eu peço, me dá uma frase, né? Uma frase, alguma coisa que eu volte a pensar diferente, que me eleve. Daí veio uma coisa bem assim na minha cabeça. É, eu vou cuidar da minha vida feliz que eu tô criando. Vou cuidar. Daí eu pensei assim, eu tenho umas coisas felizes para cuidar aqui, né? Ao invés de ficar cuidando daquelas coisas não felizes. Daí eu peguei e foquei na minha vida feliz que eu tô criando e de repente eu fui esquecendo das outras coisas, que é um jeito que a gente vai ter que prestar atenção e mudar, né? É um jeito de mudar. Vou cuidar da minha vida feliz. Daí fui lá e dei atenção para aquela parte alegre. Nossa, quando a gente estava falando aqui dessa conexão de pandemia, olhar para a felicidade é uma grandiosa maneira da gente desligar desse processo, dessa Sim, sintonia. Pri, gratidão, sim. seja bem-vinda. Antônio, gratidão por te ter aqui. E realmente, Antônio, essa sintonia diferente, ela vem com novos hábitos. E vem de encontro ao que a Sabrina está nos dizendo. Onde a gente dá atenção, expande. E é Expande, isso sim. mesmo. Quando eu tô lá no meio dos meus sofrimentos, das minhas questões, e eu fico só olhando para aquilo, é lógico que eu vou captar mais daquilo. Quando eu entro num processo, como a Cíntia está trazendo agora, de ter as minhas questões, porque todos nós temos, mas olhar para o que de melhor existe, para aquilo que de mais grandioso eu posso criar, para aquilo que vai contribuir mais para as pessoas e expandir mais, quando isso acontece, quando essa sintonia nova se estabelece, com toda certeza eu vou criar mais disto. Eu vou sempre criar mais daquilo que eu estou olhando. Quando eu olho mais para a grama do vizinho, como ela sendo mais verde do que a minha, é lógico que a grama do vizinho vai continuar sempre sendo mais verde do que a minha. Mas se eu escolher adubar a minha grama, aguar a minha grama, dar atenção para a minha grama, que é o meu processo, instantaneamente e consequentemente, a minha grama também vai se tornar verde. E talvez muito mais verde do que a grama do vizinho. Porque eu começo a focar. E olhar para a minha grama feliz, né? A minha não olhar para aquela grama que tá sequinha, porque ficar olhando constantemente para a grama sequinha é que incomoda, né? É, Daí olhar, mas a gente também, Cíntia, pode olhar para a grama sequinha, porque às vezes é nesse lugar da grama seca que a gente começa a mudar o processo na totalidade, né? Olhar para os sim. lugares onde eu não estou nutrindo o meu corpo, olhar para os lugares onde eu não estou priorizando o meu ser. E aí a minha grama vai ficando seca. Sim, não é uma questão para não olhar nos processos, mas às vezes o processo vibracional é de uma forma que de não alimentar, é deixar aquele pensamento ou aquela vibração passar fome, né? Não nutrir alguma coisa para mudar. Porque às vezes é difícil sair de uma para outra, pular de uma para outra, né? E algo externo tem que acontecer bom para mudar. E às vezes não, a gente precisa de uma alavanca, né? E às vezes a gente mesmo aciona ela, por isso que a gente faz as perguntas também. E não é para não olhar, mas geralmente a gente começa a perceber que quando a gente dá muda o padrãozinho, vai para esse padrão a mais, que a gente olha lá atrás, então eu não posso ficar alimentando aqui, eu não posso, né? Melhor que eu não fique alimentando. A gente enxerga também melhor
a situação naquele degrau maiorzinho, assim, naquela vibração maior. O degrau é uma vibração um pouco maior do que aquela do medo. Ah, eu poderia, quando eu tô assim, claro que a gente, daí tu falou, né? Ah, que tem que olhar e a gente olha, porque vai estar com uma vibração maiorzinha ali. Ah, então é por isso. É necessário agir assim, que daí tem mais clareza, né? Naquele lugar maior, mais altinho, assim, digamos. Eu consigo enxergar melhor, né? Uhum. Eu percebo assim, né? Mas é o tempo inteiro tendo que acionar os lugares assim, ai, vem os processos, daí vem e vem, gente. Nós somos espiritualizados, mas vem. Vem raiva, espiritualizado não é só luz, senão eu tava lá ascensionada, né? Deus quiser. Mas vem raiva, vem todo esse tipo de sentimento, e às vezes ele não vai embora tão rápido assim, né? A ideia é a gente perceber como que aciona essa mudança, né? Que foi o que eu achei muito legal quando veio aquele pensamento bem simples, olhar para a vida feliz que eu tô criando. Tinha umas situações para olhar mais alegres, né? Aí eu fui dando foco naquilo hoje, assim, por exemplo, já aconteceu alguma coisa, daí já também depois mudei, mas vem ainda mais, tem épocas que vem pra gente, para reforçar, pra gente perceber se a gente está no movimento mesmo de poder mudar aquilo, né? Claro, quando a gente fala de vibração, a gente fala de constante conexão. Então, por exemplo, às vezes a minha vibração e a minha frequência, elas estão super elevadas. Só que o que, que acontece? Sem querer ou querendo, eu me conecto à vibração de alguém, à frequência de alguém, e tudo aquilo que eu estou construindo aqui dentro vai para aquele mesmo lugar onde aquela pessoa, ou onde aquele grupo, ou onde aquele acontecimento está. Então, o que a gente está trazendo aqui é essa liberdade de perceber que em alguns dias essa frequência vai estar mais elevada, em alguns outros dias talvez não, mas a gente pode fazer a escolha de orar, vigiar, como alguém colocou ali, acho que foi a Sabrina, e também de estar sempre atento. O orar e vigiar é essa atenção constante. O Sim, orar podem ser todas as ferramentas, as possibilidades, os exercícios que eu insiro no meu dia a dia para mudar essa chavezinha. E o vigiar é essa constância. Todos os dias eu olho para o meu ser, analiso onde o meu ser está e também me pergunto o que de melhor eu posso fazer hoje. Me pergunto qual é o melhor lugar vibracional para eu estar hoje, porque talvez nem todos os dias vão ser 100%. Mas quantos mais dias eu passar sob os sentimentos de frequência elevada, mais eu vou ter este resultado. Eu queria só continuar um pouquinho mais trazendo essa informação dos sentimentos e das frequências, tá? Então a gente começou falando da vergonha, da culpa, da apatia, da tristeza, do medo, e esses têm uma vibração crítica muito, muito, muito baixa nessa escala Hawking de frequência. Quando a gente começa a falar de apego, raiva, orgulho e coragem, a gente já vai para um nível mais ascendente. A gente já vai para um novo lugar onde eu já estou percebendo os sentimentos que eu tenho e onde eu já posso modificar essas frequências no meu ser. Lembra o seguinte, se eu sinto vergonha e eu motivo a vergonha no meu ser, é mais disso que eu vou ter. É a sintonia. Quando eu começo a trabalhar no meu ser neutralidade, disposição, aceitação, razão, amor e alegria, eu já começo a ter aí no mínimo 540 Hz de frequência todo o tempo no meu ser. Então lembrar de qual que começa em 420?
420 é razão. Razão é 400 Hz. Era essa que tinha no e-mail. Ontem eu recebi uma mensagem que falava sobre a questão que está acontecendo do vírus e que ele não existe numa vibração acima de 420 Hz. Uhum. Elimina o vírus. Daí tinha umas escalas musicais que estavam sendo liberadas para poder atuar nessa questão. Super interessante, né? Então se a gente tem uma informação que quem vibra habitualmente acima de 420 Hz estaria é, afastado da frequência do vírus, que isso fique claro, tá, gente? A gente não está dizendo aqui que quem vibra na iluminação, por exemplo, que é 700 Hz, a gente não está dizendo aqui que quem vibra nessa frequência de sentimento não vai ter o vírus. Não. Ter o vírus e não ter o vírus é uma escolha. O que a gente está trazendo aqui é uma informação de que quando a minha linha vibracional sobe acima de 420 Hz, a probabilidade da frequência do vírus não me acessar é muito grande. Então, sempre elevar as nossas frequências vibracionais, como a Priscila está trazendo aqui. Com Dos mantras, mantras. para quem trabalha com ferramentas vibracionais, com o uso dessas ferramentas. Mas tem outras coisas que podem nos ajudar. Por exemplo, uma alimentação balanceada, exercícios físicos, né? A Físicos. liberação de serotonina, adrenalina, outros químicos que fazem com que a gente seja mais feliz, mais leve, mais divertido. Os prazeres, então uma boa leitura, uma boa música, a conversa com um amigo, com uma pessoa de confiança, o libertar dos seus sentimentos, tudo isso faz com que as nossas frequências vibracionais também subam. O sol Ir para o sul. e a vitamina do sol é Sim. sempre maravilhosa. Ai, com O certeza. próprio aterramento. Quando a gente faz conexões com a Terra troca simultaneamente e instantaneamente a nossa energia. Então, às vezes, a gente está numa frequência baixa, está com dor, está com tristezas. Terra. Pés na terra, mãos na terra, fazem instantaneamente essa troca. Então, tem um monte de possibilidades de nós podermos mudar instantaneamente essas frequências. Para que mudar a frequência? Para sair desse lugar, destas invalidações, dessas não percepções de possibilidades. Deixa eu só continuar dando mais uma olhadinha aqui na escala, porque a gente parou ali no nível de 400 Hz, que é o sentimento de razão. Então, quando eu tenho razão leve, né, gente? Não é aquela razão da imposição, da briga, da discussão. Não, é razão nesse caso. É quando eu tenho consciência que a forma como eu vivo é leve para mim e esta é a minha razão. A gente não está falando aqui de razões coletivas, a gente está falando de sentimentos individuais, tá? Então, quando a gente chega nesses 400 Hz de viver com razão e leveza, a gente expande com mais facilidade para novos sentimentos. Então vem o amor, vem a alegria, vem a paz, e a paz já tem 600 Hz. Então se Que maravilha. a Terra vibra em 210 e eu estou em paz, eu já estou vibrando 3 vezes mais a frequência que a Terra requer. E aí eu levo, Que maravilha. mais paz para onde quer que eu vá. Todos os lugares que eu chego, é essa frequência que chega. É essa vibração que chega. E é esta sintonia que eu posso fazer para mim, para levar mais isso para as pessoas. Então percebam que nós já falamos lá no começo. Quando eu estou disponível para subir as frequências do meu ser, eu estou pronto, apto e disponível para distribuir essas frequências para todas as pessoas, para todos os seres que estão no planeta. Os cristais, minerais, vegetais, todos esses seres recebem toda esta minha frequência, porque esses seres
também tem as suas frequências. Assim como nós humanos podemos escolher quais frequências nós queremos estar, todos esses outros elementos vivos também têm as suas frequências. Não é à toa que os vegetais nos nutrem, que os cristais nos trazem as suas energias e reverberam a energia deles no nosso corpo, no nosso ser e nos nossos chakras. Então, olhar para isso, para o que eu estou fazendo com a minha linha frequencial. Lembrar que a base de saída para essa harmonização vibracional é o estudo dessa tabela. Vou postar ela depois ali. Olha aí, a gente fala de seres vivos. Bichinhos aumentam a vibração. Exato, a gente fala de seres vivos. E por que os animais têm uma frequência tão elevada sempre? Porque a base frequencial dos animais é de amor incondicional. Então, olha como isso é de uma frequência elevada. Eu até quero ver aqui, eu acho que o amor está lá nos 500 Hz. Então, 500 Hz. 500 Hz. Então, a frequência do amor incondicional é muito, muito, muito alta. E os animais trazem isso pra gente. Os animais expandem o nosso Trazem sim. das nossas frequências. Aumenta a nossa vibração, porque eu tô toda hora, a gente tá toda hora amassando eles, né? Ai, meu bichinho. Sem dúvida. Seja bem-vindo. Alex, Oi, gente. seja bem-vindo. Ah lá, Pessim, sente seus gatitos. Gatinhas, meninas lindas, sim. Então, turma, o que a gente está trazendo hoje aqui é um pouquinho dessa base que essa escala Hawkins traz de sentimentos e vibrações para que a gente modifique e a gente harmonize a nossa própria vibração. Hein, Cal, vamos perguntar para eles, assim, eu trouxe uma situação que como que eu fiz naquele momento para alterar um pensamento, para mudar. Se vocês têm alguma coisa para contar também pra gente, assim, de algum momento que vocês falaram, não, eu tava pensando assim, eu peguei, pensei diferente, e mudei minha vibração, alguma história. Conta aí pra gente. Isso aí. Vamos abrir aí para os comentários e para as contribuições da nossa turma. Eu normalmente, há muito tempo atrás, quando eu não olhava para a minha vibração, eu acredito até que eu já tenha comentado isso no nosso encontro anterior. Eu passava muito tempo para transmutar essas energias. Eu levava muito tempo primeiro para reconhecer como as minhas frequências eram baixas e estavam baixas e ainda estavam mais baixas, e quanto tempo eu ficava naquele looping, né? Da frequência infrequente, da frequência infrequente. Hoje eu já começo a observar isso com mais leveza. E aí eu vou para os meus processos. Um dos processos que eu gosto muito é um processo de meditação. Então eu começo a me conectar comigo mesmo e começo a fazer algumas perguntas para o meu ser e para o meu corpo, né? O que tem aqui? O que está disponível para mim que eu não estou percebendo? Essa vibração, ela é leve no meu ser? Então, isso é uma das formas que eu percebo hoje de como eu posso mudar. Como eu já tenho um pouquinho de olhar para o meu ser, então eu começo a usar essas brincadeiras. Quando estou com a minha frequência baixa, faço o mantra de Axis. Amo muito, amo, amo, amo. É isso aí. Oi, Dani. Falando em Axis, seja bem-vinda. Gratidão de ter por aqui. Oiê! Eu a vi agora há pouco. Tudo bem de novo? Essa é a ideia. É a gente perceber quais são as ferramentas que nos levam de novo para esse nosso lugar de ser infinito. E aí a gente faz uso delas, sobe essas frequências, desconecta das frequências baixas e vai percebendo e recebendo mais de cada um de nós. Então é bem por aí mesmo. Dani, agora que tu entrou aí, compartilha com a gente o que tu faz para mudar instantaneamente a tua frequência.
Quando tu percebe que a tua frequência está baixando, que tu está em sintonias de sentimentos mais baixos, como que tu usa, como que tu reverte, como que tu muda? Priscila Garcia, que está por aí também, conta aí pra gente. A Pecinha eu vejo que ela é total pergunta. Há uma pergunta, olha lá. Uhum. A pergunta é fantástica mesmo. Isso, a Dani a mesma coisa, também vai por processo de perguntas. Isso Sim, aí. E como que faço tu uma percebe, pergunta. Dani? Como que tu percebe? O que que traz para o teu corpo? Qual é a sensação que o teu corpo te traz que mostra que tu baixou um pouquinho essa frequência? Do restante da turma que está por aqui também, a Vivi, a Marilei, todo mundo que estiver participando aqui, que estiver aqui conosco online, que quiser trazer essa informação, Ah, compartilha aí. eu uso também óleos essenciais, Sabrina, bastante. Estão sempre do lado da minha cama, eu uso assim como perfume e uso porque a vibração realmente ele altera as moléculas orgânicas do corpo e muda. Muda organicamente a coisa. Então vale a pena usar assim, né? Tem vários óleos essenciais para várias funções, né? N funções que simples, assim, tipo a laranja, por exemplo, a laranja a gente coloca, ela eleva o humor, traz alegria. Olha, gente, laranja, óleo essencial, que simplicidade, né? E ela é um óleo essencial bem levinho, assim, para deixar todo mundo alegre em casa. Ó, a gente vai olhando ali os sinais que o corpo vão dando. O corpo da Dani dá um monte de sinais para ela, que indicam, né, essa infrequência. O meu corpo, uma das coisas que eu tenho observado bastante, eu começo a ficar Sim. irritado. Eu Você? começo a ficar irritado. E aí eu já É, eu fico percebo com. que a minha vibração e que a minha energia não tá naquele lugar habitual, né? Ah, sim. Então eu já. Eu fico irritadinha, com raivinha, às vezes não vou falar. Exato. Irritada e raiva. Sim, medo. O pensamento realmente ele muda bastante, né? Ele começa a ficar. É um pensamento é assim, ai, será que vai dar certo? Tem uma dúvida, né? Constante ali. Exato. E daí a gente, né? Deixa eu mexer Meu, um eu tô querendo pouquinho o aqui quê? no meu. Deixa eu mexer um pouquinho aqui no meu aparelho. Que ele tá me dando sem bateria Também hoje. coloco o limão siciliano. É o limão, os cítricos elevam o humor, é ótimo, Pecinho. Isso aí. Que legal. Isso aí. Turma, nós estamos aqui já há 1 hora do nosso bate-papo. E a ideia desse nosso bate-papo e desse encontro Já deu uma já deu 1 hora. E a ideia medo. desse nosso bate-papo e desse nosso encontro de hoje era falar um pouquinho dessa escala de emoções e o quanto nós podemos modificar os nossos hábitos, modificar as sintonias. Então, perceber dentro de cada um de nós esses sinais de que as frequências estão baixando ou se modificando e também perceber quais são os elementos que eu tenho à disposição para que eu possa utilizar e mudar esta minha vibração. Subir a vibração e aí sintonizar nesta vibração elevada, nessa frequência que é de mais potência. A Vivi está dizendo ali, quando minha vibração baixa, eu vou buscar o meu silêncio, escutar o meu eu, o meu corpo, e percebo que a dor que me alerta é no estômago, e sei que é ansiedade e nervosismo. Ó, Exatamente isso, Vivi. Percepção com o corpo, sentir no corpo físico quais são os sinais que os nossos corpos espirituais nos trazem e aí buscar essas soluções. Sejam o uso de uma ferramenta, no nosso caso aqui, reiki, que também somos reikianos, sejam outros processos, Magnify, né, Cíntia? Pode ser uma conexão de fé. Então, independente da crença religiosa, a fé levanta também essa nossa questão vibracional. Então, daqui a pouco,
uma oração, uma prece, um mantra, a leitura de um salmo, enfim, É. são milhares as Bolhas. possibilidades. Ai, sabe o que é bem fácil de fazer? A gente se imaginar dentro das bolhas também, né? Aquela bolha de vibração dourada, dentro de uma bolha de vibração dourada, energeticamente ela é muito protetora também. Que estão dentro dos processos que a gente aprende bastante, né? Exato, exatamente. É, Cíntia, vamos fazer uma conexãozinha para a gente brincar um pouquinho com a vibração, como nós fizemos na segunda-feira passada. Só brincarmos de baixar as nossas barreiras para todo mundo que está aqui. Vamos. Baixar barreiras é aquele exercício onde eu libero completamente o meu corpo para que eu receba do meu corpo e do meu ser, na totalidade, aquilo que já está disponível. Estamos ansiosos? Quando estamos ansiosos, podemos aplicar reiki ou mandar reiki à distância. É a Berenice que é do livre-arbítrio, é isso, né? Eu diria, Berenice, que quando tu te auto-aplicas, todos esses sentimentos que não são de contribuição, eles são liberados. Então, uma sugestão é, primeiro, a auto-aplicação. Aí tu vai sentir mais fluidez, mais tranquilidade, mais equilíbrio no teu corpo. Uma vez tu estando com o teu corpo em equilíbrio e tranquilidade, aí tu pode veicular de uma forma mais eficiente a energia de reiki. Não é proibido eu estar ansioso e querer mandar reiki à distância. Não é proibido. Agora, eu escolho e prefiro sempre o meu equilíbrio, a minha vibração tranquila, a minha leveza. Daí, quando eu estou no meu lugar de leveza, aí eu percebo que eu sou uma contribuição ainda maior para as pessoas e para aquela pessoa que eu vou enviar reiki. Então, uma sugestão é autoaplicação. Autoaplica, relaxa, tranquiliza, equilibra todos os teus chakras, meridianos, todos os pontos. Quando tu tá em 100%, aí libera a energia de reiki à distância para os animais, para tratamento de multidões e para o que mais tu perceber que tu podes contribuir, tá? Vamos brincar então um pouquinho, gente. Vamos respirar fundo agora. Isso, a minha sugestão é uma inspiração bem profunda pelo nariz, tá? Então, inspira bem profundo pelo nariz, recebe esse oxigênio que está disponível para todos nós, inspira profundo e libera todo esse gás carbônico, que é o retorno do corpo, pela boca. Então, eu faço, inspiro, seguro um pouquinho o ar no meu corpo, e libero pela boca todos esses pensamentos, sentimentos e emoções que não são contribuição. Libero também agora todos os sentimentos que têm baixa frequência. Então, os ódios, as iras, todas as incompreensões, toda a vergonha, toda a culpa, todos esses sentimentos que estão dentro do meu ser e que tem baixa frequência, tudo isso eu começo a liberar agora. Então eu inspiro profundo, tranquilizo o meu corpo e o meu ser, relaxo, sinto essas presenças que estão por aqui, todas as vibrações que estão aqui, todas as pessoas que estão presentes, todas as pessoas que estiveram, todas as pessoas que estarão, vão acessar essa vibração nova. E aí, Cíntia, agora que nós estamos um pouquinho mais tranquilos com a nossa vibração, eu quero te convidar para repetir aquele processo que nós fizemos a semana passada. Aquela afirmação de poder
que tu trouxe para nós na semana passada e que tu tem de cor. A A mesma? mesma, a mesma. Depois a gente faz outra. Tá bom. Depois a gente faz outra. A sabedoria infinita que existe em meu subconsciente revela e abre caminho para uma perfeita expressão e verdadeiro lugar na vida de ser tudo que eu nasci para ser. A sabedoria infinita que existe em meu subconsciente revela e abre caminho para uma perfeita expressão e verdadeiro lugar na vida de tudo que eu nasci para ser. A sabedoria infinita que existe em meu subconsciente revela e abre caminho para uma perfeita expressão e verdadeiro lugar na vida de ser tudo que eu nasci para ser. Falei rápido porque eu falo rápido, tá? Pra mim, assim. Uau, não, foi ótimo, foi ótimo. Então, turma, o nosso convite de hoje, para o nosso encontro de hoje, é esse desejo, tá? Que a gente continue olhando para os nossos sentimentos e percebendo qual é a frequência que eles têm. E se eles têm uma frequência leve e elevada, que a gente continue mantendo esses sentimentos no nosso ser. Mas, Um floralzinho, a Priscila. Floralzinho é ótimo, é, Priscila? Eu sou adepta. mas se a gente escolhe uma frequência ainda mais elevada, então que a gente se liberte desses sentimentos de dor, de culpa, de vergonha, porque esses sentimentos, eles nos puxam para baixo cada vez mais. A harmonização vibracional é isso, é essa percepção do meu ser, como eu sou, como eu estou, quais são os elementos que o meu corpo me traz para que eu possa continuar me reconhecendo mais e subindo os meus sentimentos. E a sintonia vibracional é esse lugar onde eu permaneço naquilo, mesmo que aquilo me faça bem ou não faça bem. Então, atentem-se às sintonias. Se eu estou sintonizado em culpa, eu vou sempre ter frequência baixa. Se o meu corpo está me trazendo a informação, eu consigo reconhecer, usar os elementos e subir a vibração e mudar tudo, eu faço uma sintonia nova, com uma frequência mais elevada. E aí a minha vida se torna cada vez mais leve, cada vez mais divertida, com cada vez mais facilidade. Então que a gente... Porque, na verdade, se for observar o nosso trabalho, é para manter a conexão, então, assim, a gente só precisa pedir. O trabalho nosso é manter a vibração alta, né? E é o que a gente, na verdade, é necessário lembrar. Porque depois que a gente também se acostuma aqui numa vibração mais altinha, quando a gente vai para baixo, fica muito incômodo, né? Fica muito incômodo. Eu não quero ficar lá, assim, né? Às vezes é um processo atrás do outro, mas a gente vai lá, não é um lugar confortável para estar. E a gente sabe que a gente consegue ir para mais alto, né? E eu acho que o nosso trabalho é esse, é manter, né, o mais possível, né? Nesse campo mais alto possível para a gente manter nossas criações, manter nossa conexão. E aí, às vezes, é nesses momentos que a gente vai lá e faz assim: ah, eu não peço, eu não fiz oração, eu não falei com Deus agora, eu não fiz um sol dourado, eu não fiz um chokurei, que daí, e é simplesmente a intenção do pedir a gente já está acionando, né? E pedir, né? Pedir a conexão o tempo inteiro, pedir para estarmos sempre nessas presenças que para a gente procurar, porque a gente não tá sozinhos, né? A gente não estamos sozinhos, então vamos chamar para perto de nós essas conexões mais elevadas possíveis. E a gente precisa chamar, né? É uma oração, é uma conexão, às vezes é uma palavra que é feita com intenção verdadeira, trouxe, né? Muda tudo. Isso muda tudo. É aquela pergunta, não é uma pergunta automática, mas é assim,
puxa, né? O que que tem aqui de verdade, né? Com intenção. Aí parece que a coisa muda. É meio que conversar com o que tá aqui do lado, né? Com as forças, né? Eu tá aqui do lado. Ei, vem aqui, vem me ajudar, por favor. Às vezes a gente, às vezes a gente já fala diferente, né? Ô, não tô entendendo. Você pode vir me ajudar aqui, por favor, porque eu não tô entendendo o que vocês estão querendo E dizer. essa ajuda que tu trouxe agora, isso é bem lembrado, bem interessante. Essa ajuda que a gente às vezes não pede, não solicita, ela também passa pelos nossos amigos físicos, né? Às vezes eu entrei num Sim, espaço de dor, de tristeza, de invalidação, de não sim, reconhecimento do meu ser. E aí eu preciso reconhecer que eu posso pedir ajuda para alguém, que eu posso pedir para fazer uma conexão, para receber um processo, para transmutar uma energia. Às vezes, fazer um exato, às telefonema. vezes um telefonema, por mais curto que seja, ele já me leva para uma outra sensação. Ele já muda a minha Sim. vibração, a minha frequência e faz com que eu possa ver a minha vida com mais leveza. É. Jason, seja bem-vindo. Um prazer te ter por aqui, meu amigo. Saudade. Olá, tudo bom? Então, gente, a nossa ideia para o nosso encontro de hoje é esta, tá? Conversar um pouquinho sobre o uso dessas frequências e sentimentos dessa escala e trazer isso para o nosso plano de ação. Não adianta eu conhecer uma coisa e não botar em prática. Não adianta eu perceber os benefícios de alimentação saudável, esportes, água, hidratação para o corpo é muito importante. Florais, processos terapêuticos, enfim. Não adianta eu conhecer tudo isso e não fazer uso disso, porque daí eu não vou para um lugar diferente. Então, quando eu conheço a ideia de escala de sentimentos e busco mudar os meus sentimentos. Quando eu conheço elementos do meu corpo que me levam para baixa frequência e quando eu conheço elementos externos que sobem a minha frequência, não mudar isso, não usar isso, eu diria que é quase uma burrice. Porque daí a gente já tem a fonte, a origem e as possibilidades. Como que eu vou mudar isso? Acendo um incenso, um mantra, um floral, alimentação, água, conexão com os amigos, aterramentos, enfim, uma série de coisas que a gente está trazendo. Faça um movimento, né? Faz uma ação, faz um movimento. Faz um movimento, faz uma ação, procura um amigo, faz uma troca e também pode procurar um terapeuta. Por que não? Abre um Sim, por processo que não? terapêutico, seja ele holístico, vibracional, complementar ou do que for. Com certeza. Abre o Aí processo, faz diferença. exato, abre um processo terapêutico e a gente vai juntos avaliar tudo isso que está acontecendo. Sugerir melhores possibilidades, ir direcionando, guiando e acompanhando. Então, o que a gente está trazendo aqui para vocês são possibilidades que cada um de nós pode criar para os nossos dias, sem às, E entra. sem às vezes a necessidade de uma conexão profissional nesse caso, mas É isso que eu ia falar, Cal. também os profissionais estão à Desculpa. disposição. É isso que eu ia falar, já entrou no caso que você falou na semana passada. A gente falou, né, sobre procurar profissionais, fazer uma terapia, e faz muita diferença uma terapia. Assim, eu constantemente, há uns 15 anos, 20 anos, eu faço processo terapêutico, e é sempre assim, quando é necessário, tá no meio do furacão, às vezes é uma terapia que sabe que vai virar e vai ajudar a limpar. Porque faz diferença. A gente fica ali, às vezes a pessoa não está acostumada ainda a entrar nos processos terapêuticos, ela não está acostumada a ir buscar. Mas então entra naquela parte do investimento, né? Faz muita diferença. Depois tu vai lá e faz, e você investe, né? A gente investe na gente, investe em você e faz tu ver a diferença de interior, né? Como muda, assim. E é que às vezes, assim, às vezes a pessoa pensa assim que vai ser uma mágica, mas às vezes a mágica é ter paz. A mágica é estar bem, é estar tranquilo, só de elevar a vibração, tem alguns processos que não te deixam lá embaixo, já aconteceu muita coisa. E a principal delas, né?
que se limpou um campo de alguma forma e te trouxe um pouco mais de leveza e paz, ajudou e muito, Uhum. que é o principal, porque o resto quem vai fazer somos nós mesmos, né? Lógico, o processo terapêutico, ele é um processo guiado por um profissional, mas completamente de responsabilidade do paciente, daquela pessoa Sim, que se submete. A Berenice está perguntando aqui, ó, qual a mais indicada e a que tem resultado mais rápido? Berenice, essa pergunta, ela é um pouco assim, ó, sem uma resposta imediata, porque a gente tem aí uma centena de processos terapêuticos e nós somos um ser individual. Eu sou um ser, tu, Berenice, é um ser, a Cíntia é um ser, a Priscila é um ser e por processo aí vai. contínuo. Então, assim, ó, não dá pra gente precisar qual é a mais eficiente ou eficaz, ou de resultado mais rápido. Mas o que a gente pode. Mas acontece às vezes a gente se conectar, né? De chamar Isso, atenção. Poxa, gostei desse daqui. Vai lá, procura o terapeuta e faz, assim, sabe? exato, exatamente. E assim, ó, quando eu busco resultados rápidos, eficientes e muito imediatos, talvez eu não acesse tudo o que o meu corpo requer tratar. Então, resultado, no meu interessante ponto de vista, é a coisa menos importante. O que é mais válido é esse processo ir te levando para um novo lugar. Tu ir construindo contigo mesma uma nova identidade, uma nova percepção, um novo brilho, uma nova diversão. Às vezes, vamos supor, eu te digo, eu vou te fazer tal processo. Aquele processo te liberta dos sintomas que tu está tendo. Mas talvez esse processo que eu sugiro, que seja rápido e eficiente, ele não passe lá na causa e não te liberte de verdade de toda a assintomasia que tu está tendo. Então, a ideia de processos terapêuticos holísticos complementares é sempre de causa. Às vezes ele pode ser mais longo, às vezes ele pode ser mais curto. Tem processos que numa única sessão desligam, tem processos Oi, oi. tem processos que vão fluir com um tempo um pouco maior. Então, isso é muito individual. Mas o, processo, Oi, Cal. o processo é importante. O processo é importante que siga. O processo é importante que Não? siga. E aí, Berenice, vem uma outra informação Oi. importante sobre a escala que a gente trouxe, tá? Quando eu olho para isso como sendo doloroso, eu fico na vibração e na frequência da dor. Quando eu olho para o processo como sendo um presente, como sendo um lugar de gratidão por eu poder, Mas é linda a cara dela. inclusive, me proporcionar aquilo, uau, sobe a frequência, esse processo que era dolorido vai para um novo lugar. E aí ele alcança a leveza e aí eu me liberto daquilo que me causava dor antes. Então essa é a sintonia. Quando eu sintonizo na dor, é mais dor. Quando eu sintonizo na leveza e na diversão, eu transformo a dor para leveza e diversão. A Vivi está trazendo aqui, ó. Só ao fazer a autoaplicação, a sensação de leveza e vibração é maravilhosa. Autoaplicação de reiki. Então, isso é uma das ferramentas que a gente estimula, né? Utilize, mas é primeiro pra gente, é primeiro aqui, né? Para eu me sentir bem e estar tranquilo. E aí eu levo isso para o maior número de pessoas possíveis. Cíntia, tu queres fazer mais uma afirmação? Eu pensei, eu tava com essa na cabeça, mas deixa eu ver se vem alguma, porque eu não tinha planejado hoje de fazer alguma. Mas vamos ficar com essa hoje, então. Isso, isso. Eu quero inclusive te convidar para repeti-la, para repetir, tá? Vamos de novo, essa turminha que está aqui conosco, nós vamos repetir aquela mesma afirmação, tá? Então, a gente de novo vai dar uma
baixadinha aí nessa nossa sensações que subiram. A gente começa a liberar qualquer processo de dor que o corpo possa estar trazendo. A gente começa a liberar a partir de agora qualquer consciência, inconsciência ou anticonsciência de que terapia é algo difícil, de que terapia é algo inacessível, de que terapia é para pessoas que não conseguem perceber o seu ser. Terapia é só um novo lugar de encontro, é só um lugar diferente para a gente mesmo. Então, quando eu me conecto comigo mesmo, quando eu aceito, recebo, honro e expando todo o meu ser, todo o meu ser também me honra e também me recebe. Tá bem baixinho pra mim, mas eu tô aqui, tô colando o ouvido aqui. Ok. Vamos respirar fundo, então, turma. Bem profundamente. Pode inspirar pelo nariz. Manter o ar no corpinho. Liberar o ar pela boca. Autoconexão agora. Eu me conecto comigo. Eu me conecto comigo. Eu me conecto ainda mais comigo. E É pra eu falar? Eu não tô escutando. É pra eu falar? isso. Pode falar, Cíntia. Tá. A sabedoria infinita que existe em meu subconsciente revela e abre caminho para uma perfeita expressão e verdadeiro lugar na vida de ser tudo que eu nasci para ser. Sabedoria infinita que existe em meu subconsciente revela e abre caminho para minha perfeita expressão e verdadeiro lugar na vida de ser tudo que eu nasci para ser. Que abram os caminhos, gente, ó, vamos abrir. A sabedoria infinita que existe em meu subconsciente revela e abre caminho para a minha perfeita expressão e verdadeiro lugar na vida de ser tudo que eu nasci para ser. Uau! Salve as egrégoras. Salve as Uau! egrégoras. Com estas afirmações de autoconhecimento, de autobusca e mais expansão para os nossos seres, uau, chorei aqui. Trocou muito a energia. Como pode melhorar? Que esta afirmação de poder traga para os nossos novos corpos depois disso, que traga para os Sim! que traga para os nossos novos seres depois disso uma consciência de vibração diferente. Então, eu me conecto com frequências elevadas, eu continuo conectado com essas frequências elevadas e aí eu fico vibrando essas frequências elevadas para mim, para minha vida, para o meu ser, para todo o planeta e para todo mundo que escolhe isso. Uma transmutação de energia, é isso mesmo, Pri. Transmutar essa Ui, me arrepiei inteira. mudar instantaneamente a frequência e a vibração. Isso está disponível para todos nós. Olha como nós fizemos isso agora com tanta facilidade. Nós fizemos alguns processinhos de respiração mais profunda, utilizamos afirmações de poder e mudamos a energia de tudo isso que a gente está vivendo. Então percebam a facilidade disso. Isso é uma escolha. Perceber que está denso, pesado, respirar fundo, buscar uma frequência diferente, buscar uma ferramenta e mudar na mesma hora. Então, gratidão a todo mundo que está por aqui, que esteve por aqui, que estará por aqui. O que mais está disponível para a gente quando a gente escolhe acessar a grandiosidade do nosso ser infinito.
E semana que vem tem mais. Segunda-feira que Semana que vem tem mais. vem. Já que as frases são boas, os processos são bons, que mais frases, que mais afirmações que possam transmutar, que possam contribuir, que venham, né? E apareçam para que a gente, nesses momentos, possamos utilizar para mudar nossas vibrações e do ambiente e do planeta, Uau, né? mudou total a minha vibração. Ah, ah, ah. Vamos Pode mudar tudo. melhorar, turma. Segunda-feira que vem, então nós temos o terceiro encontro da Tour da Consciência Online, que a gente vai falar sobre a plenitude do ser. Então, no primeiro encontro, a gente trouxe uma série de aspectos de elementos autossabotadores. No encontro de hoje, a gente falou um pouquinho de frequência, vibração e sintonia. E na semana que vem, a plenitude do ser, na segunda, a gente faz um encerramento, aí um fechamento de tudo isso. Na Quarta tem conexão com a chama, a Violeta. Isso, na Ela tá quarta-feira. falando. Na quarta-feira, eu tenho aquele meu projeto, aquela brincadeira da live Conexões. Então, nessa quarta-feira, 19 horas, vai estar comigo a Priscila Garcia, minha mestra Reiki, parceira de tantas possibilidades, Access, Facelift, workshops, canalizações. Uau, como pode melhorar? Então, na quarta, um encontro especial com a Priscila Garcia, a gente vai conversar sobre uma infinidade de coisas. Ai, que legal! Conexões e mais conexões. Isso é o que a gente vai fazer Sim. quarta. Segunda-feira que vem, Tem nós de tem nós novo. de novo aqui, Tour da Consciência Online, nosso terceiro e último encontro, que é um fechamento dessa série. Sim, já veio a questão das frases, gente. Vamos fazer muitas afirmações, vamos mudar a vibração. Exatamente. Para a semana que vem, segunda, quem quiser criar as suas frases, as suas afirmações de poder, tragam aqui para nós e nós não vamos usar só da Cíntia, daí nós vamos usar outras. Vamos expandir mais, abrir mais dessas conexões, liberar mais energias, vibrações e sensações do nosso corpo. Estou liberando Sim. tudo como pode melhorar. Então, Sim. por hora, hoje a gente fica por aqui. Quarta nos encontramos de novo. Segunda-feira que vem nos encontramos de novo. E estamos aí nas nossas redes sociais, à disposição nos nossos WhatsApps para contribuir, tá? Nos chamem, vai ser um prazer. Débora. Ah, Débora é afilhada da Berê. Uma pena que tu tá entrando agora, Débora, porque a gente acabou de acabar. Mas vai ficar gravada, meu bem, né? Fala assim, vai ficar gravada. Isso, a gente acabou de acabar, mas fica gravado, vai para nossas redes, plataformas, e a gente gostaria muito que tu nos visse lá, que tu praticasse os exercícios, a respiração, isso vai contribuir muito para todos nós. Beijo, gente. Sim. Gratidão. Beijo. Saúde e paz. Que a nossa semana seja de uma escolha de sintonia elevada, de altíssima vibração, com esses sentimentos que só expandem a nossa frequência. Gratidão, iluminação, amor incondicional, paz, cura, tudo isso, uau, nos leva para cima. Obrigada. Nossa semana seja uma semana de frequências elevadas. Gratidão, turma, por tudo. Gratidão aos que virão, que assistirão depois. Gratidão aos que estiveram por aqui, que também contribuíram. Gratidão cósmica. Isso, gratidão cósmica. Isso aí. Beijo. Ai, sim, total. Muita luz, gente. Beijo, Cal. Lindo. A gente nem conversou direito, depois a gente conversa. Nós conversamos nos bastidores. Isso. Gratidão, beijo. Turma. Pri, até tchau, gente. quarta-feira. Tchau, tchau. Tchau.